Olá galera, beleza? Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Marconi Santos. Nesta aula nós iremos ver sistema de numeração decimal. Então vamos lá? Aula passada nós vimos sistema de numeração babilônico. Quer dizer, a gente sempre revisa uma aula anterior que foi gravada ou vista para que você dê uma olhada, porque é bom a gente dar uma continuidade no assunto que a gente viu, mas também é bom a gente rever as aulas anteriores que já foram ministradas, para assim ter um melhor aprendizado. E aí, o que a gente viu na aula passada? Seus símbolos, que é o cravo e a asna. A gente viu também as regras de escrita. Podemos representar apenas 9 cravos. Uma asna equivale a 10 cravos. Podemos representar apenas 5 asnas. Os símbolos distanciados à esquerda são um múltiplo de 60. Antes de entrarmos no assunto de sistema de numeração decimal, vamos ver o que é algarismos. Algarismos são os símbolos que utilizamos para fazer a representação dos números, que são eles 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Usamos a base 10, que são os 10 símbolos que a gente acabou de ver com os algarismos. Base é uma certa quantidade de unidades, que deve construir uma unidade de ordem imediatamente superior. Então, só podemos usar 10 símbolos, no nosso caso. E aí tem uma brincadeira que rola pela internet que diz o seguinte: só existem 10 tipos de pessoas, as que entendem binário e as que não entendem. Então aí se trata do sistema binário. Se ficou curioso, dá uma pesquisada aí para você entender melhor o que é sistema de numeração binário. Breve teremos também uma aula sobre este assunto. Vamos entender melhor o que é a base 10. Veja a tabela abaixo. Nesta primeira ordem, nós podemos utilizar um dos 10 números que aí estão representados. E aí, se eu quiser representar um 11º, eu não vou poder mais colocar nessa primeira ordem. Então, eu preciso de uma ordem superior a essa. No caso, seria a segunda ordem. E aí, por conseguinte, a terceira e sucessivamente, dependendo do tamanho deste número que a gente deseja representar. E aí, eu coloco para vocês o número 10, né? Porque a partir do 9 vem o 10 e já se encaixa na próxima ordem, que é a segunda. Em resumo, em uma ordem só podemos adicionar no máximo 10 algarismos. Logo, o chamamos de base 10. Precisamos entender muito bem esse início para darmos continuidade. Vamos agora ver como organizar e escrever esses números. Classe das unidades simples. Subdivide em 3 ordens, como já vimos anteriormente. A primeira ordem, que é a classe das unidades, que podemos usar a letra U. Segunda ordem, classe das dezenas, que podemos representar a letra D. E a terceira ordem, classe das centenas, onde utilizamos a letra C. Vejamos agora como organizar esses números em uma tabela. Classe das unidades simples. Veja bem, aí nós temos a primeira ordem, a segunda ordem e a terceira ordem. E embaixo temos a unidade, dezena e centena. E logo em seguida temos a representação dos números. Temos aí o número 541. 500 na terceira ordem, então seu valor posicional será 500. 40 está na segunda ordem, seu valor posicional será 40. E 1 está nas unidades, seu valor posicional será somente 1. Na classe dos milhares, nossa tabela ela se arrasta para o lado esquerdo. E aí nós temos agora novas ordens, a quarta, a quinta e a sexta. Como eu falei, subdivide-se em 3, que é a unidade, dezena e centena. E aí nós temos o número 853. Então eu tenho 800 mil, que é o valor posicional. Eu tenho 50 mil, que é o valor posicional da dezena. E eu tenho 3 mil, que é o valor posicional da unidade de milhar. Na classe dos milhões, nós vamos ver a sétima e a oitava e a nona ordem, que é a unidade, dezena e centena também. Quer dizer, sempre esses três vão se repetir. O que vai mudar é a ordem e o tamanho do número. Nós temos aí o número 670 milhões. Então, eu tenho que seu valor posicional é 600 milhões, 70 milhões. Não temos o zero, porque o zero ele não tem um valor para que a gente possa fazer uma leitura. Então, fica 670 milhões.
E aí, fazendo o resuminho do que a gente viu da classe das unidades simples, classe dos milhares e classe dos milhões, da primeira até a nona ordem, nós vimos que usamos a unidade, dezena e centena para cada uma dessas três subdivisões. Tá aí o número que a gente trabalhou, que é o valor de 670.853.541. Podemos continuar com a classe dos bilhões, que aí temos a 11ª e a 12ª ordem, né, unidade, dezena e centena, que eu tenho esse número aí, 293 bilhões. Podemos ter os trilhões também, que temos aí a 13ª, 14ª, 15ª ordem, e eu tenho um número 206 trilhões. Que aí você sabe que esses números eles são seguidos pela quantidade de zeros. Por exemplo, depois desses 293 bilhões, nós temos 9 zeros. Desses 206 trilhões, nós temos aí 12 zeros. E aí continua. Chegamos à melhor parte, não desanime. Vamos para o exercício. Qual o valor posicional do número 3 nos números 34.245, 987.763, 48.378 e 1.234 e 30. Então, o número 3, a gente tem que identificá-los em cada número. A melhor forma de a gente representar é escreva os números na tabela. Isso é uma dica para facilitar a sua visualização e a sua localização. Vamos à resposta. Como eu falei, é melhor representarmos na tabelinha. Olha aí, bonitinho para você. 34.245 é o item A. O 3, ele está na classe das dezenas de milhares, na quinta ordem. Logo, seu valor posicional é 30.000. Vamos no item B, 987.763. O número 3 está na classe das unidades simples, na primeira ordem. Logo, seu valor posicional é 3. Vamos ao item C, 48.378. O 3, ele está na classe das unidades simples, na terceira ordem. Logo, seu valor posicional é 300. Item D, 3.204 está na classe das unidades de milhar, na quarta ordem. Logo, seu valor posicional é 3.000. E o 30, que está na classe das dezenas das unidades da segunda ordem. Logo, seu valor posicional é 30. Vamos à segunda questão. Classifica os números quanto à sua classe, ordem e posição. Item A, 26.024. Item B, 325.874. Item C, 254. Item D, 1.437. Dica: escreva os números na tabela, quer dizer, já é a resposta da questão. Vamos a ela? E está aí a resposta da segunda questão. Esses números representados na tabela. Observe que eu tenho ali a letra O, que está representando as ordens 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Unidade, dezena e centena. Unidade, dezena e centena. Logo abaixo, na linha, na segunda linha. E aí nós temos a representação de cada número do item A ao item D, em sua devida classe, ordem e posição na tabelinha. Então, vamos à terceira questão. A terceira questão vai ficar para você. A terceira questão, crie uma tabela das classes de ordens e faça a representação desses números abaixo nela, né? O item A, 53.856.985. Item B, 1.254.875. Item C, 357.625. Item D, 5.478. E item E, 352. Item F, 95. Finalizando esta aula, eu trago aqui uma linda reflexão. Amor é matemático. É somar sentimentos, diminuir distâncias, multiplicar carinhos e dividir sonhos. Ediel. E se gostou dessa aula, se inscreva no canal para estar acompanhando mais da nossa programação. Compartilha para seus amigos, colegas aí na sua rede social e deixe seu like para estar ajudando o canal a crescer cada vez mais e a matemática possa se expandir nesse universo. Muito obrigado, que Deus lhe abençoe. Tchau, tchau.